Começando coletiva com o professor Vaguinho Dias, às vésperas do jogo contra o Internacional de Lages pela Copa Santa Catarina. Bom dia, professor. Professor, gostaria que nos falasse um pouco, o pós-jogo lá em Joinville, uma grande atuação do Marcílio Dias, e, infelizmente, você acabou perdendo um jogador importante do meio de campo, agora que você conseguiu acertar aquela formação, conseguiu colocar os jogadores em condições físicas e técnicas, O que fazer para esse jogo do Internacional? E nos fale um pouco sobre a semana, apesar da chuva, professor? Pois é. Bom dia a todos, bom dia, Jânio. Eu me lembro, na última entrevista coletiva nossa, eu dizendo das formações, principalmente da zaga e principalmente do miolo, dos volantes. Não consegui até agora ainda manter, não consegui fazer com que tivesse 2, 3 jogos a mesma formação, principalmente no meio. E acabamos perdendo o Felipe Manuel, mas acredito, sim, que com a entrada do Araújo, o que ele nos mostrou no treino, quem é ele, a figura dele, quando passou pelo América, o último clube, principalmente, que eu vi bastante agora, ele vai suprir bem. Ele treinou muito bem. E ganhamos com bola parada. A bola parada dele também é uma... Fazia tempo que eu não vi um atleta bater tão bem na bola, umas faltas. Espero que ele consiga fazer um bom jogo e uma boa estreia. Então, é ele que entra no lugar do Felipe Manuel e Giba continua, E na zaga, até hoje nós temos dúvida ainda se o Sandro vai jogar, se o Sandro não vai. O Silvio voltou essa semana, voltou com algumas restrições, mas o Silvio já treinou, está disposto, vai tomar medicamento para jogar, é um cara muito guerreiro. Aí nós temos o Luan, que foi o terceiro cartão, ele não joga. Então o Rony joga. As demais posições vão ser as mesmas. Todos nós estamos cientes de 2 jogos que nós temos em casa e mais um fora, e das obrigações que nós temos de fazer a pontuação em casa para buscar a classificação. Então, eu acredito, sim, que pelo treino do que foi, fizemos um só, que foi na quarta-feira. Ontem nós sabíamos e prevíamos que ia ter a chuva, hoje nós não podemos treinar no nosso gramado, não temos campo para treinar hoje e nem amanhã. Então, nós estamos indo para o Atiradores, a CELD, nós não podemos ir na CELD, eles estão tendo evento do Dia das Crianças. Então, hoje nós temos, graças a Deus, o Atiradores, para que a gente possa fazer algum tipo de treinamento. Ontem nós fizemos na academia aqui do estádio, fizemos um período. Então, em termos táticos e técnicos, o que eu tinha que fazer, nós fizemos de um dia só. Mas eu acho que o grupo está bem, estão todos entendendo e, principalmente, sabendo de dar o conforto de uma vitória para o torcedor aqui em casa. Vaguinho, quinta-feira teve complemento da 6ª rodada, Avaí e Joinville empataram em 1-1, O Marcílio, com esse resultado, ficou no G4, e agora, faltando 3 rodadas, o Marcílio, dentro do G4, só depende dele para se classificar. O quanto isso é importante, faltando 3 rodadas para terminar essa primeira fase? Muito, Cacá. Eu ia citar aqui na entrevista, sem a tua pergunta, o que você falou, cara. Faltam 3 rodadas, 2 jogos em casa e 1 fora, e hoje nós estamos dentro da zona do G4, É lógico que a gente quer buscar o máximo possível, defender, quem sabe, numa semifinal, o último jogo em casa, ainda temos a possibilidade, queremos isso, é importante. Eu vejo o Internacional, uma das equipes assim, cascuda ou mais entrosada. Eu gosto muito do treinador. O Evandro, o treinador que está lá, foi o que me substituiu quando eu saí do Brusque e fui ao Criciúma. E tanto é que ele manteve uma equipe, um padrão, e ele trouxe alguns jogadores que até hoje estão no Brusque. Um deles é o Rodolfo Potiguar. No Campeonato Pernambucano, ele sempre disputou títulos, num campeonato tão difícil que tem os 3 grandes. Então, o Evandro é uma pessoa assim, muito capaz, tanto é que conseguiu levar o Inter novamente à primeira divisão. Ele trouxe alguns jogadores, e eu vejo alguns jogadores no Inter hoje que nós temos que realmente tomar todos os cuidados, temos que saber como jogar com eles, e como eu disse, ele é um treinador muito estratégico, e fora de casa ele tem feito, talvez não o resultado de pontuação, mas jogado bem com gols. Então, nós estudamos, vamos tentar limitar todas as situações dele, e nós colocamos no nosso jogo. Hoje ainda continuamos com o melhor ataque da competição, nós somos o primeiro em ataque, nós temos os artilheiros da competição. Então, a nossa intenção é de mantê-los e atrás equilibrar, para que não tome esses gols bobos que nós estamos tomando. Os 2 últimos gols que nós tomamos lá na cidade de Joinville, não pode tomar, Um gol olímpico e outro gol contra. Então, isso tem acontecido.
Ontem estava vendo um jogo também, não me lembro de onde, e a bola eles tiraram de dentro do gol, e aí houve aquela discussão. E o que foi mais dito? Não se pode dar um gol se a bola não entrar totalmente, se você não tiver a visão de todas as câmeras e um chip. Você acaba prejudicando, e nós fomos prejudicados contra o Avaí, onde o empate era o normal e tem uma derrota. Então, é um ponto a menos, é uma derrota, houve a expulsão do Felipe Manuel. Olha o que contribui para uma situação. Outro erro nosso de Itajaí, para quem quer classificar, quer estar em primeiro, nós não poderíamos ter perdido para o Barra. Eu não estou dizendo que o Barra é um time ruim, eu estou dizendo sobre resultados. Os outros conquistaram o resultado em cima da equipe do Barra e nós não conquistamos. Isso não poderia ter ocorrido para quem quer estar nas primeiras colocações. Já ocorreu, já foi. Nós temos que buscar agora de outra maneira. Conseguimos fora de casa, excelente resultado, com placar elástico, temos que dar uma continuidade para quem quer classificar. Quem quer ter hoje uma equipe que vai chegar a uma semifinal e vai estar pronta, é o que nós estamos fazendo. Então, minimizando erros, fazendo com que os atacantes façam seus gols, fazer os trabalhos que têm que ser feitos para que a gente possa estar equilibrando a situação de uma transição defensiva. Então, se nós conseguirmos isso, Kaká, e um resultado bom contra o Inter, nós vamos buscar a classificação e vamos estar prontos na semifinal. O Vaguinho, unindo tudo que tu falou do Barra, do Nação, quando o Marcílio foi derrotado pelo Barra, houve uma cobrança muito grande, principalmente do torcedor, pelo um resultado positivo contra o Nação. E veio o resultado até de uma forma a mais do que se esperava. O que mudou do jogo do Barra para o Nação para ter este resultado e se dá para manter contra o Inter? Ô, Ingo, eu acho que a rodada nós vamos melhorando. Não foi assim do Barra para o Nação. É que o Nação veio pós-Barra. A equipe nossa, quando nós apresentamos aqui, 12 ou 11 atletas nós apresentamos. E tinha alguns que estavam na Série C. Tinha alguns que só iam poder da Série D quando terminasse. Então, nós fomos juntar isso na semana de estreia que nós jogamos com a Chapecoense. Então, para nós, internamente, eu disse a eles que nós íamos conseguir acertar a equipe, terceira, quarta, quinta rodada, dependendo como ia, para ter o padrão de jogo. Porque daí eles iam se conhecendo e automaticamente ia conquistando o resultado. O que fez com que nós tivéssemos uma situação boa dentro da classificação foi as 2 vitórias primeiras, contra a Chape e aqui contra o Joinville. Nós não fizemos grandes partidas, nós conseguimos o resultado, mas jogar bem mesmo, como tem que se jogar, nós não jogamos. Acho que eu falei isso com vocês, mas internamente isso foi dito. Então, nós temos que ainda melhorar, ainda bem que nós estamos melhorando com resultado, com vitória, senão ia ser difícil. Quando veio a derrota para o Concórdia e veio a derrota para o Avaí da maneira que foi, baixou um pouco a confiança. Alguns atletas começaram a sentir uma cobrança, alguns atletas não conseguiram render. Então, depois da vitória do Barra, depois do jogo contra o Barra, se nós não tivéssemos conseguido uma vitória boa contra o Nação, eu falaria para você que hoje dificilmente classificaria. Mas como nós fizemos os gols e no primeiro tempo saíram 4, aumentou novamente a confiança, estima de alguns atletas, e a cobrança do intervalo que eu fiz a eles lá no jogo contra o Nação em Joinville, e o pós-jogo do que nós teríamos que ter, já refletiu no treinamento da semana. Quarta-feira. Na quarta-feira que nós fizemos o treinamento tático aqui, foram de quase 2 horas para aproveitar o campo, porque nós sabíamos que ia vir a chuva na quinta, que foi ontem. Eu acredito, sim, que essa melhora agora de entrosamento e com a confiança que voltou, eu acho que cada jogo agora vai melhorar um pouco, Ingo. Então, não foi a derrota do Barra, foi assim a sequência de jogos. Professor, lá em Joinville, você repetiu uma formação que você já havia feito no segundo tempo contra o Avaí, né, usando o Vitor Guilherme de lateral e o Felipe Santos como ponta, né? E eu ainda falei, né, você acabou fortificando a defesa e o ataque ao mesmo tempo, porque o menino se deu muito bem ali. E você tem mais 2 jogadores que jogam pela direita, o Cadu e o Alex. E num treinamento aqui, eu observei que você já trouxe o Cadu para o meio para começar a trabalhar ali, porque hoje só tem o Juninho. Certinho. Então, você acabou ganhando o meia, ganhando 2 pontas e colocando o lateral. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. É isso mesmo que você pensa em relação ao Cadu? É assim, o Cadu, quando me apresentaram, quando eu cheguei aqui,
antes de iniciar os treinamentos, eles foram ver o Cadu lá numa segunda divisão no Rio Grande do Sul. Ele é de Navegantes, havia informações, e eles me mostraram que ele poderia jogar tanto aberto como ele joga como meia. Tanto é que eu só trouxe o Klinsmann, não trouxe mais ninguém, porque eles já tinham me falado que tinham acertado com o Juninho Tardelli, um atleta que eu gosto também, tem minha confiança, apesar da idade, hoje não está se limitando à idade, está jogando. E o Klinsmann acabou não acertando, acabou não entrosando, não veio. Então, tanto é que nem buscamos outro. Trouxemos o Araújo, por uma situação que nós precisávamos pela falha do Ícaro, e com o Araújo pode me fazer um segundo volante meia. E o Cadu, sim, estou trazendo ele para o meio, para caso nós precisarmos, eu tenho um meia, que chegue, que venha, que bata. E a pessoa que hoje mais me agrada é o Alex Oliveira. O Alex é o meu titular, que está hoje não iniciando, entrar jogando, mas que vai entrar em todas as partidas, entrou em todas, entrou jogando contra o Barra, foi bem. Só que na minha, assim, do dia a dia, na minha intuição, conversando com a comissão, até eles falaram, mas você não vai começar com o Alex, você vai começar com o Felipe? Eu falei, vou, cara. É o Felipe que eu quero, da maneira que eu estou enxergando, de principalmente jogar contra o Nação, vai ser o Felipe. E acabou dando certo, ele foi muito bem, foi protagonista desse jogo, treinou muito bem na quarta-feira novamente, mas nós temos aí, principalmente, o Alex Oliveira pedindo passagem. Então, hoje, quem ganha é o Marcílio. Quem ganha somos nós, mas vai iniciar, sim, com o Felipe ali. E em qualquer momento, se eu colocar o Felipe numa lateral esquerda, como eu fiz também, e colocar o Alex, pode acontecer. Isso não vai ser novidade, não vai ser nada, é treinamento. Mas o Cadu na meia está me agradando. Vaguinho, na outra resposta você elogiou o time do Inter de Lages, né? E a gente tem comentado que essa Copa Santa Catarina está muito equilibrada, né? Tem muitos times ali próximos do G4, tem um equilíbrio mesmo passando da metade dessa primeira fase. Eu queria saber de você, se despontou um favorito, se você tem a equipe que está mais forte nessa Copa Santa Catarina, a gente brinca, né? Não apareceu esse favorito, e o Concórdia é o novo líder. E em que estágio está o Marcílio, o teu trabalho no Marcílio, visto que o Marcílio acabou sendo um dos últimos a começar, teve que montar um time do zero para entrosamento, então passando aí 6 rodadas, como é que está o teu trabalho e quem que você vê como favorito, se é que tem um favorito ou está todo mundo muito equilibrado? Antes de iniciar, eu achava que o Figueirense era um favorito. Até numa pergunta que nós tivemos lá na Federação Catarinense, eu disse que, afinal, gostaria de Figueirense e Marcílio Dias. Hoje eu não sei te falar se ele é o favorito, mas muito equilibrado. O Concórdia, quando eu joguei, achei uma equipe muito... Sim, eu acho que eu dei uma entrevista para vocês, mas falei para o grupo na pré-eleição. Eles estão há 2, 3 anos com quase a mesma base. Não todos, mas a mesma base. A zaga completa, os mesmos. Os atacantes, principalmente com a entrada desse Rodriguinho do Chapecoense, que é muito bom jogador, ele fez 2 gols de nós. O Vini, tanto na esquerda quanto o jogador que joga na direita, e os volantes que estão jogando, que o Felipe Manuel também jogou 2 anos lá. Então, nós sabíamos que eram das equipes mais entrosadas. O Jânio, acho que me falava isso no início. Né? Tem algumas equipes que estão entrosadas, que já vêm vindo, como é o caso do próprio Concórdia e dos dois, né? O Nação e o Inter, né? Que montaram uma equipe para subir e subiram. Eu acho ainda que o Concórdia é uma das equipes mais favoritas hoje por esse entrosamento, jogadores já cascudos, veteranos. E eu acho que depois vem o Marcílio. Se nós conseguirmos a nossa classificação, que eu acredito muito, eu acho que nós vamos estar muito forte numa semifinal. E depois não deixa de sempre estar, né? O próprio Figueirense e o Hercílio Luz, que também está mantendo uma base, que é o 3º ano seguido, com uma boa base, desde a copinha do outro ano, com 2 campeonatos, a mesma comissão técnica. Eu acho que esses 4 assim, são os mais favoritos realmente ao título. O Vaguinho, a Copa Santa Catarina, a gente sempre faz uma análise que é a preparatória para o Campeonato Catarinense, a filtragem de atletas. Mas eu penso assim, e é o normal, se vai muito bem, corre o risco de perder o jogador. Se vai mal, corre o risco de não ficar com o jogador. Essa semana saiu na imprensa lá do Rio Grande do Sul que o Caxias, o Vitor Golas, está no radar do Caxias. Até mesmo o teu trabalho, se for bem, é um risco que se corre. Como lidar com essa situação? Se vai mal, não fica. Se vai bem, pode sair? 2008, eu trabalhava para o grupo Pão de Açúcar. Eu estava no Sendas, no Rio de Janeiro. E eu tive 2 gestores que eu levo para a vida e tenho muito exemplo deles. Um é o Brunoro,
que veio do vôlei, até hoje ele faz as gestões dos clubes. Ele, inclusive, pegou uma equipe agora na 3ª Divisão Carioca, já subiu essa equipe novamente. E outro é o Thiago Escuro, que foi o CEO do Bragantino, ele que fez todas as vendas, ele que era o presidente agora do Red Bull Brasil, e hoje ele está no Mônaco. E na época ele me falava assim, dentro de todas as reuniões que nós fazíamos, sempre que nós tínhamos reuniões, ele falava, Vaguinho, precisamos de um reajuste. Era incrível. Fazia uma ponte aérea, saía de São Paulo, parava no aeroporto do Rio de Janeiro, eu saía lá de São João de Meriti, vinha até o aeroporto, nos reuníamos, coisa de 1 hora, 2 horas de conversa, de reunião, ele voltava para São Paulo, eu morava na Barra da Tijuca, ali no Rio, mas trabalhava lá em São João de Meriti. Cara, e ele sempre falou isso, Vaguinho, o que vocês, treinadores, têm que saber é a condução do grupo para blindar. Blindar no momento que estiver bem, para que o atleta continue gostando do clube e que queira ficar. Aquele que não quer, esquece. Esquece porque ele não vai te dar o retorno positivo. A cabeça dele pode ter ficado ou pelo financeiro, ou por alguma situação, mas ele não vai render. Deixa embora. Agora, aquele que você conseguir equilibrar e mostrar para ele as vantagens de continuar no clube, esse a gente faz o contrato, porque ele quer. Ele precisa e ele vai se dar bem, porque ele vai usar o clube como trampolim. Ele vai fazer o que ele precisa no clube para ele ir para um clube maior na cabeça dele. E depois disso eu aprendi, Igor. Então, hoje, mesmo quando os atletas, a grande maioria aqui, não tinham contrato para o estadual, a observação tinha que ser muito grande, pela minha parte, se era um atleta que valeria a pena para o catarinense e valeria a pena para o Marcílio. E nisso, no dia a dia, a gente foi discutindo com o Fernando Gil. Já se renovou com vários atletas. Já está renovado com aqueles principais que a gente imagina que pode ser bom para o Marcílio. E tem alguns, como é o caso do Golas, se por um acaso o Caxias for mais interessante, que vá. Nós vamos trazer outro. Mas o mais importante é que quem for ficar aqui, quer jogar no Marcílio. Que for ficar aqui, ele vai entender que o Marcílio vai ser, talvez, o divisor de águas, como está sendo para alguns. Estou falando do povo. Estou falando do artilheiro da competição, o Zé Eduardo. São pessoas que, com certeza, o Marcílio vai ficar para a vida dele o resto da vida. Vai ser o trampolim, vai ser realmente o divisor de águas para ele e para outros. Tem alguns atletas que chegaram agora, que nós já entendemos que também pode ser para o catarinense. Está sendo discutido o valor financeiro. Então, além do que nós estamos jogando, Ingo, está sendo feito nos bastidores todo o trabalho para que aquele atleta que interesse ao Marcílio fique. E o mesmo caso é o meu. Se for interessante, se acharem que a continuidade é uma boa, se o valor financeiro for realmente de bom tamanho para que o Marcílio, que a gente possa dar uma continuidade, eu vou ficar. Eu só não fico no Marcílio se nós não acertarmos o lado financeiro, que seja o valor, que seja reconhecimento. Se não tiver reconhecimento, não tem erro. Vou procurar minha vida e vou embora. Teve o reconhecimento, é bom para o Marcílio, eu estou feliz aqui, nós vamos renovar e vamos fazer o melhor trabalho possível. Porque essa base, acho que eu falei na entrevista passada, ela vai se melhorar para o catarinense, ela vai estar entrosada no catarinense, o time é bom. Ele pode, talvez, não conquistar até o título agora, mas o time é bom. Para um catarinense, com entrosamento, com a confiança, adaptação aqui, muitos que estão morando aqui dentro ainda no alojamento, trazer tua família, morar no apartamento, ele estando satisfeito, o time do Marcílio vai brigar longe no catarinense e vai muito bem, e pode apostar e pode gravar o que eu estou dizendo aqui. O time do Marcílio vai muito bem no catarinense. Vaguinho, para a gente encerrar, a gente vive aí uma semana de incertezas na região, com muita chuva e até mesmo alagamentos, até em Itajaí. E o Marcílio Dias, geralmente, é quem deixa essa cidade feliz. Então, a gente está precisando de uma felicidade para essa cidade voltar a respirar melhor. Queria que você fizesse o convite para esse torcedor, para esse cidadão de Itajaí, para vir no jogo e poder, quem sabe, com uma vitória, respirar um pouco melhor. Ô Flávio, acho que foi ontem também, eu vi a tua postagem no Marcílio Dias Oficial, você resgatando a Rua de Fogo, a nossa chegada, uma vitória contra a Chape que estava lotado. Só aquilo ali me arrepiou, cara, como eu me arrepiei agora. Então, o torcedor que vê isso, o torcedor que entende que é o momento de jogar junto para nós classificarmos. Criticar, vaiar, falar de um atleta, não leva a nada, cara. É nós que estamos aqui, é nós que temos dentro de campo fazer o resultado. E quem que precisa, quem que empurra, é o torcedor.
Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Contra o Altos do Piauí, que foi na pandemia, que nós chegamos numa final para pôr a equipe numa Série C, infelizmente não teve torcedor. E nós estávamos vencendo por 1-0 e gritando com os atletas para que a gente pudesse fazer o segundo, o terceiro, para liquidar aqui. Tomamos um gol no final. Com o torcedor nós não tomaria, cara. E agora nós temos essa final. Contra o Inter de Laje é final, cara. Então, se o torcedor estiver junto com a gente, ele veio aqui lotar, cantar, empurrar, torcer, dar moral para os atletas, e nós contagiarmos o torcedor lá de fora com uma intensidade, colocando a bunda no chão, correndo, jogando, mostrando, essa sinergia que vai dar o resultado final. Então, venha porque é final. Não deixe de você, depois, na segunda-feira, falar, perdi um grande jogo, perdi de ter ido no estádio. Venha. Venha, porque junto nós vamos buscar essa decisão contra o Inter e tentar a vitória para ficar muito próximo da classificação. Com chuva ou sem chuva, estamos juntos aqui no estádio.